Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pauta 1, o programa que te conecta aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o Cerrado e as queimadas e como elas estão ligadas aos eventos climáticos extremos e às mudanças climáticas globais. Segundo os dados mais recentes do INPE, as queimadas no Cerrado têm apresentado uma tendência preocupante de aumento. Isso não só ameaça a biodiversidade local, mas também tem repercussões significativas para o clima global. Além disso, o Corpo de Bombeiros de Goiás tem registrado aumento significativo nos incêndios florestais e também urbanos. Hoje, vamos discutir as causas dessa tendência e explorar as estratégias para prevenir e mitigar esses incêndios. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e um dos mais biodiversos do mundo. Contudo, enfrenta uma ameaça crescente de desmatamento, impulsionado principalmente pela expansão agrícola e pecuária, também o desenvolvimento de infraestruturas e queimadas. E para falar desse assunto, nós recebemos no programa de hoje a professora Elaine Silva, que é coordenadora do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Professora, seja bem-vinda a essa edição do Pauta 1. Obrigada, eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos, professora. E já entrando nesse assunto, existe uma tendência de aumento de queimadas nas vegetações aqui no estado de Goiás. E a pergunta que fica, como o fornecimento de dados e análises pode contribuir para a formulação de políticas ambientais, professora? Então, o principal fator, né, para se combater um problema, seja ele qual for, é a informação. E nesse sentido, o LAPIG, né, nosso laboratório de sensoramento remoto e geoprocessamento aqui da UFG, tem lutado ao longo dos anos em diversas parcerias e iniciativas para que esses dados de desmatamento e informações ambientais no geral, de uso e cobertura das terras, sejam feitos com uma periodicidade grande e que também elas estejam ao alcance de todas as esferas, as instâncias sociais, né, para que tenham conhecimento e possa, assim, ajudar combater o desmatamento e queimadas e os problemas ambientais no geral. Porque as queimadas aqui no estado de Goiás, elas estão meio que em um ciclo negativo, né, professora? Como é que o desmatamento e as queimadas estão interligadas aqui no nosso bioma? Embora o cerrado ele tem na sua composição o fogo como um elemento que faz parte desse bioma, né? A maioria das queimadas que a gente tem, elas não são naturais, né? Já que o fogo ele é recorrente mesmo do ambiente savânico, do cerrado, mas essa relação de desmatamento e queimada, ela é grande no bioma, no estado de Goiás, em razão das práticas que se tem, né? Porque a queimada ela é utilizada como uma prática para limpar ali uma área de pastagem, ou então para ajudar no processo de desmatamento. E a gente verifica que logo após esse período, né, acontece muito nesse período porque logo vem o período de chuvas, né, lá para outubro, novembro. Então, nesse período agora, tem muita essa ocorrência para limpeza de pastos, auxiliar aí para limpar uma área recém-desmatada. E depois a gente vê que lavouras, pastagens, ou seja, a agropecuária acaba por ocupar essas áreas. A gente, escutando a senhora, a gente percebe que é uma prática muito comum aqui no Cerrado, né, nas práticas agrícolas, para limpeza de solo também. Mas gostaria que a senhora explicasse um pouquinho quais são os impactos que as queimadas, o LAPIG, quais são os impactos que as queimadas têm sobre o bioma cerrado que o LAPIG tem identificado que está ocorrendo com maior frequência. Então, como eu mencionei, né, as queimadas são realizadas ali para limpeza de pasto ou então para um avanço ali de uma área recém-desmatada, né, para ajudar na derrubada por completa da vegetação.
Então, os impactos são inúmeros, né? A gente começa ali com a remoção dessa cobertura vegetal, né? Pela queimada, e isso, quando tem essa retirada, muitas das nossas árvores, as nossas árvores armazenam o gás carbônico, né? Então, quando a gente tem essas queimadas, isso tudo é liberado na atmosfera. Então, a gente pode chamar de o primeiro impacto, assim, já direto nos solos, que vai empobrecendo, né? Perdendo ali os seus componentes ali de fertilidade, e também a esse tanto de gases que são emitidos na atmosfera. Então, de primeiro momento, esse é o primeiro impacto que a gente tem no enfraquecimento do solo e também contribuindo aí para uma atmosfera mais carregada, com mais poluentes. E, professor, por outro lado, o cerrado ele também tem uma importância muito grande, a gente pensando em todo o bioma e todo o continente também, na verdade, até mundialmente ele tem um impacto muito grande. Aqui pra gente no Brasil é o berço das águas, né, do Brasil. Mas de que forma que a vegetação do cerrado ela pode ajudar a mitigar as mudanças climáticas, ela podem suavizar nessas mudanças climáticas através do sequestro, né, de carbono? Exatamente. Então, o cerrado, né, a gente vê vários adjetivos ao nosso bioma, e em relação à vegetação, é comum também falar que nós temos no cerrado uma floresta de cabeça para baixo. Por quê? A sua composição das raízes, ela é mais densa do que as copas das árvores, né? Diferente do que a gente vê no bioma amazônico, que a gente tem aquela densidade da floresta, aqui não, nossas vegetações tortuosas, né, em sua maioria, e mais esparsas. Então, a gente não tem essa abundância do ponto de vista de copa, mas as raízes têm muita biomassa, então ela acaba por armazenar muito carbono e também ajudar a armazenar água, né, no solo, nos lençóis, fazer a recarga. Então, essa vegetação ela acaba sendo muito importante por sequestrar esse carbono e também fazer o equilíbrio para que os nossos lençóis, ao chover, eles sejam abastecidos e, consequentemente, os nossos rios. Professora, nós tivemos até em outras edições aqui do Pauta 1 nós estivemos falando sobre as mudanças climáticas também, o período seco chegando antes da hora, o período chuvoso terminando antes da hora, enfim. Nós gostaríamos de perguntar aqui para a professora o seguinte: como é que está o desmatamento? Nós já estamos no mês caminhando aí para o fim do primeiro semestre, né? Como que está o desmatamento, se é que é possível mensurar até agora, nesse ano de 2024, aqui na nossa região, aqui na região do Cerrado, e como que o desmatamento contribui para as emissões de CO2 e outras mudanças climáticas? Então, a gente viu recentemente, né, do último ano para cá, um aumento no desmatamento do bioma cerrado como um todo, né, e uma diminuição no bioma Amazônia. Então, esses dois biomas, eles têm sempre essa correlação. Quando um tem mais desmatamento, o outro tende a ter menos. O que aconteceu é que nos outros anos o cerrado estava estabilizado, né, assim, não estabilizado, né, mas com taxas tendendo a decair, e a Amazônia com a tendência a crescer. Com o aumento da fiscalização no bioma Amazônia, né, então esses desmatamentos estão mais frequentes aqui no Cerrado. Então a gente assusta muito quando a gente compara os outros anos com o ano passado e esse ano, né? Então é bem alarmante, porque o Cerrado, né, ele tem uma função aí muito especial do ponto de vista ambiental. Nós temos o nosso país de dimensões continentais, e o Cerrado ele está no centro do Brasil e, consequentemente, da América Latina. Então, a sua biodiversidade, a sua localização, relevo, topografia, agregam conjuntamente uma série de fatores, né? E a vegetação, ela é o sustentáculo dessa biodiversidade, da questão da regulação climática, porque como as nossas árvores elas são
menos densas, então a gente sequestra muito carbono armazenando ali nas raízes e também e com isso a gente ajuda muito a limpar a atmosfera, né? Então a gente acaba sobrando muito dali é, das benéficos da própria estrutura da vegetação, né? Então, o regime climático também, regulação das chuvas, com o cerrado em pé a gente consegue manter o clima bem regulado, né? O que a gente vivencia é uma desregulação total, porque a ação do desmatamento, em primeiro momento, ela impactando ali o solo e a atmosfera, né, com a liberação desses gases que ficam armazenados, vão contribuir diretamente para que a gente não tenha esse regime de chuva tão certinho e também das nossas estações. Por isso que a gente vê uma desregulação que tem acontecido e acirrado aí nos últimos anos, isso em decorrência de uma ocupação que foi rápida, mas muito intensa no sentido de perda de vegetação e de biodiversidade. Então, com o desmatamento, a gente acaba atingindo todos os sistemas, o clima, o solo, né, e os volumes de chuva, quantidade, período de chuva, densidade e qualidade de água nos rios também. Então, é uma série de fatores que estão interligados quando a gente faz a prática ali do desmatamento. Professora Elaine, a gente está falando aqui das queimadas, do quanto elas trazem um impacto negativo, né, sobre o solo, sobre o meio ambiente, para a questão da produção de água, né, da regulação do clima, mas o Código Florestal, ele proíbe as queimadas, mas em alguma medida a lei permite que elas ocorram para a preparação da agricultura, por exemplo, isso é legalizado de alguma forma dentro de certos parâmetros da lei? Sim, as queimadas elas passam, né, por uma regulação, mas ela também requer uma permissão, né, semelhante ao licenciamento ambiental. Então, o produtor que quer fazer essa prática, existe toda uma legislação na qual diz qual o período pode ser realizado, então tem que ser tudo muito bem planejado para que evite as queimadas nesse período, por exemplo, que agora o tempo está muito seco, né? Então a gente está muito seco, a gente tem vento, então a possibilidade de perder o controle de uma queimada é muito grande, sem contar que com essa baixa umidade, então outras consequências acabam agravando aí as condições, né, da nossa atmosfera e piorando as condições de clima e de tempo. Então, é uma prática que pode sim ser realizada, né? Ela não é que ela seja proibida, ela passa por uma regulamentação, né? Então, o produtor, quem vai fazer essa prática, tem que pedir a devida autorização ao órgão que vai avaliar extensão, localização e o período para ser realizado. Professora, o Cerrado ele também é o berço do agronegócio praticamente do Brasil, né? A gente vê aqui Goiás, Mato Grosso do Sul, tem realmente um agronegócio muito forte, né? Como realmente uma parte muito importante da economia. E de que forma que a preparação do solo para o agronegócio, para a agricultura, acaba afetando, né? E trazendo mais queimadas aqui na região? Sim, é tudo conjunto, né? O Goiás, como você colocou, é um estado extremamente ligado aí à agropecuária, né? Então, que depende também do que os elementos do clima estejam bem favoráveis para que a gente continue mantendo a nossa produção em alta, né? Então, assim, as práticas, tanto de desmatamento quanto de queimadas, elas podem existir de uma forma legal. A nossa legislação, ela permite isso. Agora, não pode achar que há diferentes tipos de perspectivas, né, ou seja, de interesses. O interesse de todos é o mesmo, todos querem comer e viver bem nesse bioma, né? Então a gente precisa ter alimentos, né, que atendam à demanda da população, sobretudo local e nacional,
a gente quer também uma economia fortalecida, mas para que isso seja possível, a gente precisa dos elementos que seguram aí, asseguram que a gente tenha uma produtividade, que é um clima regulado e também solos férteis, né? Então, a preservação ambiental, ela está extremamente ligada à boa produção aí para o nosso agronegócio. A professora falou da questão do campo, né, da agricultura, agora voltando aqui para a cidade, como que é a expansão, professora, da infraestrutura, a expansão das cidades, construção de mais estradas, enfim, como que tudo isso contribui para o desmatamento aqui no Cerrado? A gente sabe que essas atividades não param, né? Sim, a expansão urbana ela é uma realidade, né? Mas do ponto de vista de área ocupada, ela é bem menor em relação às áreas que a gente tem aí ocupada pela nossa agropecuária. Então, quando a gente contabiliza isso, é muito pouco, né? Até mesmo o uso da água, o uso dos recursos na cidade em si, ela é pequena. Só que esse desmatamento que ocorre nas outras áreas, eles vêm atender as demandas urbanas, né? Nem sempre são as demandas local, diretamente falando, né? Porque a gente planta muito para fins de exportação também. Então, são ações diferentes, né? A expansão, tanto urbana quanto da agropecuária, elas vão trazer impacto para a questão ambiental, vão aumentar ali o desmatamento, mas são proporções e análises assim que se contemplam, mas não estão extremamente ligadas, né? Porque nem tudo que é desmatado é para atender o urbano local, né? Então a gente tem esferas aí da economia para exportações, tanto internas no país como externas também. Então, o impacto urbano, ele causa também, a expansão urbana causa também impacto, né? Mas em termos de expansão, ela ainda é menor do que a expansão de novas áreas que são desmatadas aí para ampliação da agropecuária. Professora, pensando nessa expansão, né, eu lembrei que agora, sempre que a gente fala da Mata Atlântica, a gente pensa nos 5% que existe, nos 5% que existe ainda de Mata Atlântica no Brasil. Gostaria de saber se o LAPIG tem ideia, tem algum dado de quanto a gente ainda tem de biodiversidade do Cerrado preservada no país. Certo. O Cerrado, nós temos, né, um bioma de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e a gente tem hoje de área vegetada cerca de 50%. No entanto, quando a gente fala em 50%, metade, isso é bom, né? A metade está preservada. Só que o que acontece nesse cálculo não é tão simples, porque da metade que a gente tem, muito está fragmentado, ou seja, essa vegetação, ela está dos 50%, ela não está concentrada, ela está espalhada. Então, tem lugares que tem mais, esses lugares geralmente são áreas de mais difícil acesso ou de difícil mecanização para a expansão da agropecuária, né, principalmente, ou com uma infraestrutura um pouco mais precária. E são áreas também que os solos talvez não sejam tão propícios à expansão agropecuária. E então, desses 50% que a gente tem, ele não garante ali uma biodiversidade elevada, porque a gente tem muita fragmentação, ou seja, partes que estão de vegetação que estão isoladas, que não conseguem se manter uma biodiversidade tão elevada quando a gente tem ali um montante maior de vegetação conjunta, né? Então a gente tem uma Mata Atlântica que a gente demorou aí mais de 500 anos para ocupar e sobrar o que nós temos hoje. Nós temos um cerrado onde a ocupação intensa, principalmente promovida, né, para a expansão da agropecuária no país, ela passa pouco mais de 4 décadas. Então, esses 50% que foram perdidos, eles aconteceram num prazo muito curto, em menos de
uma década, né? Então é isso que é bem alarmante, visto a importância do nosso bioma e o quanto a sua ocupação tem sido intensa e predatória. É realmente muito preocupante e ainda mais a gente vê agora novas iniciativas, né? Através da Agenda 2030, o Acordo de Paris, né? E inclusive a adesão de governos, instituições, né? Para poder realmente transformar, trazer mais sustentabilidade e pensar no longo prazo, né? Para que o Cerrado possa ser preservado, porque apesar de internacionalmente ele ainda não ser muito bem estudado, não ser muito bem entendido a importância e a relevância dele, a gente sabe muito bem que localmente como ele é importante. E existem também práticas de agrícolas sustentáveis, né? E quais tipos, por exemplo, são positivos para a gente destacar aqui, por exemplo, no programa, já que o agronegócio é tão vendido como um lobo mau, né, do Cerrado? Então, assim, a gente tem que trazer mais o agro, né, e o ambientalismo para ter uma perspectiva conjunta, né, de como que um pode ajudar o outro, né, como que os recursos, né, o que gira em torno da economia, ela pode ajudar aí a ampliar as áreas de preservação, né, porque a gente tem que pensar em uma poupança futura, né, um futuro próximo, um futuro que a gente pode dizer que já está no passado, né, nem é uma demanda para o futuro, mas e sim atual, recente. A gente precisa de ter aliados no agronegócio para a gente preservar o que é possível, recuperar o que é possível. Então, a gente tem que ter ações que convergem nesse sentido. De ações, que o nosso bioma, né, e o Brasil, todos os biomas estão amparados com dados de altíssima qualidade no que diz respeito ao monitoramento, mapeamento e conhecimento aí de quem e onde está sendo desmatado. Então, qualquer pessoa hoje quiser saber qual propriedade que está, como está, o que tem de vegetação e o que está sendo desmatado, a gente tem essa informação. Então, o poder público e todas as instâncias que quiserem conhecer para saber onde atuar, nós temos ajudado na geração desses dados, porque a informação é primordial para que a gente tenha ações pontuais, né, e efetivas aí que ajude na recuperação e preservação dos nossos biomas. Professora, nós estamos já caminhando para o final desse bloco, né? Gostaríamos aqui de fazer um resumo do que a legislação ambiental pode enfrentar daqui para frente, né? Já que nós contamos muito com as leis para que esse desmatamento e a degradação, não só do Cerrado, mas de outros biomas, não aconteça. Para frear tudo isso é preciso que o LAPIG e outras instituições, como é o caso da UFG, eles caminhem juntos, né, para que essa degradação e esse desmatamento sejam freados, para que a gente chegue pelo menos próximo de atingir os objetivos que não só nós aqui em Goiás, no Brasil, mas que o mundo espera também. Certo, né? Então, assim, a gente fica aí na expectativa de que as nossas ações, tudo que a gente pode levar para a sociedade, possa ajudar aí na preservação, né? A gente coloca aqui a UFG, o LAPIG, à disposição da sociedade para que a gente tenha, em outros momentos, a oportunidade de dizer, olha, está sendo recuperado tal área, os índices de desmatamento e de queimadas estão menores. Essa é a nossa luta, né? A gente trouxe agora, deixou à luz da sociedade e as informações dos problemas, mas a gente quer participar e trazer informações futuras aí, no futuro próximo, porque a gente está vendo cada vez mais os eventos climáticos extremos acontecendo e é uma tendência de piorar se a gente não olhar de forma diferenciada agora para tudo que a gente está fazendo no nosso planeta, né? Professora Elaine Silva, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco na Sagres. Até uma próxima oportunidade. Certo, eu que agradeço e nos colocamos à disposição. Nós conversamos aqui nesse primeiro bloco
desta edição do Pauta 1 com a professora Elaine Silva, ela que é coordenadora do LAPIG da UFG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás. Nós continuamos falando sobre mudanças climáticas, continuaremos tratando desse assunto aqui comigo, Raoni Rocha e também Arthur Barcelos. No próximo bloco, a gente volta para comentar e debater mais sobre a importância de se combater os efeitos climáticos e também a importância de se proteger o cerrado. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 1. Nesta edição nós estamos falando sobre as queimadas, o período de estiagem que atinge o Cerrado. Falando sobre as queimadas e estiagem que começou em maio, deve se prolongar até meados de setembro e aumentou a preocupação sobre os incêndios. O Corpo de Bombeiros de Goiás registrou de janeiro a abril de 2024 56 incêndios florestais, tanto em áreas públicas quanto em espaços particulares. No ano passado, no mesmo período, foram contabilizados pela corporação 30 ocorrências do tipo, quase a metade. Houve um aumento, então, de 53% em comparação com a mesma época do ano passado. Por isso, nós recebemos agora, no segundo bloco do Pauta 1, o coordenador da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, o Tenente Coronel Arley Martins. Comandante, seja muito bem-vindo a essa edição do Pauta 1. Obrigado, agradeço a participação do programa. Estamos aqui para sanar as dúvidas e responder as questões em relação a essa operação, esse período que é crítico, que está prestes a iniciar. Comandante, no bloco anterior nós conversamos com a professora do LAPIG da UFG, a Elaine Silva, que tratou de trazer para a gente um panorama, né, de como está a situação do Cerrado. É sempre preocupante nesse ano, uma vez que o período de chuvas já ficou para trás e a gente fica na expectativa de quando ele vai recomeçar. Como esses números, praticamente o dobro de focos de incêndio no mesmo período do ano passado, preocupam as equipes e toda a operação? Como que esses números trazem preocupação para a corporação? Bom, analisando esses números, primeiramente a gente entra na questão do período chuvoso, né? Então, tem ano que o período se estende mais, tem ano que se estende menos, às vezes chove muito, às vezes chove pouco, né? Ano passado eu me lembro que a operação foi bem tranquila, o período de estiagem foi bem tranquilo porque a chuva se estendeu, né? E ela antecipou um pouco, né? Então facilitou o trabalho do Corpo de Bombeiros. E esse ano, 2024, tem registrado ao período chuvoso bem mais curto do que foi o ano passado. Então, esses números se devem basicamente a isso, né? Então, tem esse acréscimo aí, como você já mencionou. E pegando os números de maio, do mês de maio, em relação a 2023, já tem um acréscimo de quase 80% no número de focos de incêndio. Lembrando que nesse período tem muitos focos também na área urbana, que os primeiros a aparecer são os lotes baldios, né, que entram também como foco de incêndio e vegetação. Vamos frisar, né? Esses 80% de aumentos são referentes a esses primeiros meses do ano. E é um número que de fato impressiona. Exatamente. Então, já deixa em alerta a nossa equipe, a nossa operação, que estamos na fase preventiva dela, na fase de planejamento, para que no período nós estejamos bem mais preparados. Tenente Coronel, considerando esses 53%, né, de aumento já em relação ao mesmo período do ano passado, né, e considerando também todo o ano passado, o Corpo de Bombeiros já consegue fazer uma projeção de quanto que vai ficar para esse ano de 2024? Uma projeção, até de forma aproximada, é um pouco assim, complicado a gente fazer. A gente já sabe que vai ser bem trabalhoso, né, esse período, que a gente já começa a se preparar para algumas áreas já no mês de julho, já deixar equipes de prontidões, né, porque sabemos que é um período que se aproxima seco, a não ser que tenha um reviravolta, né, nesse período chuvoso, que venha a antecipar, que seria muito bom, né, para nós todos, né.
mas levando em consideração, por exemplo, que foi o ano de 2023, ela caiu um pouco. Em outubro depois cessou, e principalmente nos interiores, algumas regiões de Goiás, ela veio somente no final de dezembro, né? Então, o período chuvoso ele diz muito do que vai ser o nosso trabalho, né, a Operação Cerrado Vivo, né, nessa questão do combate ao incêndio florestal, na questão do meio ambiente em si, porque isso daí causa um prejuízo tremendo, né, para a gente, né, tanto no perímetro rural, para os plantadores, para os agropecuaristas, né, quanto também, né, no período urbano, no perímetro urbano, né, devido às pessoas ficam bastante prejudicadas com a saúde debilitada em relação à saúde principalmente respiratória, né? Quem tem doenças respiratórias pode se agravar, então isso daí é uma preocupação nossa. Eu vim do Pará, para mim o ano passado foi bem atípico, porque choveu muito em Goiás, eu nunca tinha visto no período que eu estou aqui chover tanto igual foi ano passado, e esse ano já esse contraste, né? Já voltou aquele tempo seco, né? Exatamente. O ar fica pesado. Uhum. E eu, por exemplo, eu tenho rinite, meus companheiros, o senhor... Também tem. Então, realmente é um período bem complicado. E, assim, de que forma que as autoridades, principalmente o Corpo de Bombeiros, que é quem está realmente na ativa ali, né, lidando com os incêndios, tem tomado medidas, né, para proteger realmente a população, o cerrado, principalmente, o bioma? Uhum. Então, é essa fase que a gente se encontra hoje na operação, é a fase de prevenção, né? Prevenção e planejamento. Então, nós fazemos os nossos materiais educativos, distribuímos nas escolas, damos palestras em faculdades, até mesmo faculdades principalmente na área de biologia, na área ambiental, né? O pessoal nos procura bastante em relação a isso daí. Nos sindicatos rurais, temos um trabalho muito bom, juntamente com os proprietários. Nós temos um trabalho de oficina de abafadores, em que são construídos abafadores e distribuídos para os proprietários. Por quê? Porque tem regiões que são difícil acesso, né? Até que a gente chega lá, às vezes o fogo já se alastrou e fica até, às vezes, incontrolável, né? Então, essa questão dos abafadores, proporcionar a eles, dar a primeira resposta ali. Às vezes, eles até conseguem apagar. Então, em cada propriedade, a gente deixa 2, 3 abafadores, né? Isso não exime eles de nos procurar, né? Então, procure a gente, mas ali já vai dar os primeiros... né, trazer dados, né? Isso, os primeiros atendimentos, né? Então, temos toda essa parte preventiva. Além disso, nós temos outros órgãos que fazem parte também, né, da nossa rede de prevenção, rede de apoio, que trabalham junto conosco. O IBAMA, ICMBio, né, a Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado, do próprio município. Dia 12 mesmo do próximo mês, nós teremos uma reunião em Alto Paraíso para definir algumas diretrizes, estabelecer algumas metas, até chegar o dia de realmente efetivarmos ali a nossa equipe para ficar de prontidão. E estabelecer algumas áreas, né, também, principalmente de áreas de proteção ambiental. No norte temos bastante, né, para que nós possamos traçar um planejamento para que na hora que venha a ocorrer algum fogo de incêndio, ele seja mais fácil de trabalhado ali, mais fácil debelado. Hoje, comandante, a gente conversava sobre isso até há pouco, antes mesmo de entrarmos no ar. Existe uma região do estado que sofre mais com as queimadas. Naturalmente, cada região tem ali a sua particularidade. Mas alguma responde mais pela quantidade de incêndios e quantidade de denúncias, por exemplo, de fogo, enfim, a população acaba tendo aí um aumento no número de denúncias mesmo. Tem uma região que sofre mais com isso aqui em Goiás? A região norte, onde envolve Alto Paraíso, Cavalcante, né? Onde tem ali a região Terra Ronca. Então, ali é uma região que todos os anos, infelizmente, temos incêndios lá, que assola aquela região. É uma região que tem muita área de proteção ambiental, que é a maior do estado, né? Então, ali você tem a Chapada dos Veadeiros, que, né, mesmo com o nosso trabalho, né, às vezes, todos os anos temos, às vezes pequenos, mas temos os focos de incêndio. Tanto que em Cavalcante, em Alto Paraíso,
nossas equipes ficam lá da segunda quinzena de julho até a primeira quinzena de novembro, de prontidão, tempo inteirinho, né? Somente voltado para essa questão. E esse ano nós vamos colocar também uma equipe de Goiânia para ficar somente por conta também de incêndio florestal, para atender outras regiões. E, logicamente, se caso for preciso, também dar apoio naquela região. Então, ali é uma região que nos preocupa bastante. Tem a Serra Dourada, em Goiás Velho, também é uma região que nos preocupa, né, de difícil acesso para quem já passou ali perto ou já teve oportunidade de andar na própria serra. Então, é uma região bonita, mas de difícil acesso, né, então merece nossos cuidados. Tem o Parque de Caldas Novas, tem bastante tempo que não pega fogo ali, não tem incêndio ali, então ali talvez essa seja a nossa maior preocupação, porque o ciclo do cerrado, ele por si só, ele pega fogo, né? Ele pega o fogo para quebrar dormência de sementes, né? Para queimar árvores que necessitam de ser queimada, né? Digamos que é pela própria natureza e não por ação do homem, né? Então, às vezes, nos primeiros períodos de chuva, nos dias que antecede a chuva, às vezes um raio que ali cai, né? Então venha a queimar o parque ou parte dele e que às vezes é apagado pela própria chuva, né? Então hoje nós já trabalhamos com isso. Às vezes incêndio que é causado pela própria natureza, por raios, às vezes a gente nem intervém, que a gente sabe que é questão da natureza. Então nós já temos trabalhado essa questão já, né? Porque sabe que, mas e se alastrar continuar? Não. Geralmente quando acontece isso, você vai parar numa grota, ou se é pela ação de um raio, ele vai queimar algumas horas, porque ali o raio vai anteceder a chuva e a chuva vai apagar aquele fogo. Mas agora, incêndios que vêm pela ação do homem, aí sim a gente tem que estar pronto para debelar, porque a gente sabe que é maléfico para a natureza. E quais são as ações humanas mais comuns que provocam incêndios, assim, tanto florestais quanto urbanos? Bom, questão urbana, né? O pessoal ainda insiste em fazer a limpeza dos lotes, né, com fogo, né? Hoje já tem crime, que crime ambiental que prevê, às vezes até detenção para quem efetuar isso daí. Então, ao invés de fazer a roçagem do lote, prefere colocar fogo, limpeza do lote, prefere colocar fogo. E às vezes por isso que nós fazemos essa questão preventiva, palestra nas escolas, principalmente voltando para o 5º e 6º ano, porque na maioria das vezes também são crianças, né, que colocam fogo ali, mesmo com a orientação dos pais, às vezes escondido vai ali e coloca fogo, né? Então tem essa questão também. Então nós trabalhamos essa parte aí, né, mostramos, né, o prejuízo que é causado, principalmente dentro das cidades, né, o ar fica horroroso, né, o número de problemas respiratórios cresce bastante. Você tinha falado, né, na questão da rinite, né, eu sofro com rinite, né, muita gente sofre, e a gente tem que andar com antialérgico ali o tempo todo dentro da bolsa, né, para poder, porque senão a saúde da gente, né, impede até de exercer as atividades diárias da gente. E a questão, né, rural mesmo, das matas, tem pessoas que querem fazer queimada controlada e perde o controle. Então, proprietários rurais que queiram fazer esse tipo de queimada, por favor, nos comunicar, nos procurar, porque nós vamos dar as orientações cabíveis, se pode ou não fazer aquela queimada, qual outro órgão que deve procurar também, e se deve fazer essa queimada, né? Não em Goiás, mas na região do Pantanal mesmo, que faz limite com Goiás, temos região, lá é costumeiro colocar, né? Mas ali é um mato nativo, né? Às vezes eles têm até essa autorização, o que diferencia daqui de Goiás, que as pastagens, na maioria, são braquiárias, então no ciclo da braquiária não existe essa queimada, ali você vai empobrecer o solo, nunca que você vai, capim vai nascer, pode até nascer verdinho, né? Mas vai ficar mais empobrecido, menos nutriente no capim. E nas unidades de proteção ambiental, infelizmente, nós já tivemos relato dos próprios guias colocar fogo, de brigadistas colocar fogo para ter serviço, para ser contratado mais. Então, são das mais diversas situações e, logicamente, nessas situações a gente, né, faz a denúncia que deve ser feita e a justiça, a partir daí, ela toma as suas providências. A sociedade ela tem um papel muito importante, né, para ajudar a lidar com essa situação, né?
E um exemplo muito grande que a gente tem aqui na região metropolitana, não sei se esse ano já teve um foco de incêndio por lá, mas eu lembro de outros anos muito forte, e isso afeta toda a região metropolitana, que é ali do João Leite, que é uma região que está para abastecer a cidade, né, proteger a cidade, mas que é uma reserva ambiental ali, né, por conta do João Leite, mas que também é muito afetada, né, constantemente, porque a população está ali do lado e acaba Exatamente. sendo muito... Ali também é uma das preocupações nossas. Nós temos um contato muito bom com os administradores, né? Constantemente nós temos instruções, utilizamos o parque para instruções da corporação, e ali realmente são situações que, apesar de ter uma equipe do ICMBio, uma equipe do próprio parque, né, lá o tempo todo, mas devido à dimensão e às vezes o acesso, que por ser maioria do parque é mata fechada, o acesso se torna difícil, né? Então, quando tem fogo, realmente, digamos que é muito trabalho, porque não é fácil apagar ali. Ali não é um cerrado campineiro igual tem, exemplo, na Chapada dos Veadeiros. Né? Ali já é uma mata alta, fechada, né? que margeia todo o ribeirão e o reservatório ali do João Leite. Comandante, a gente sabe, o Arthur citou bem essa região ali próxima do João Leite, não é incomum se ver queimadas por ali, nem que sejam pequenos focos, mas é assim que os grandes incêndios começam. E a gente sabe também que os municípios eles têm legislação própria para combater, por exemplo, a não limpeza de lotes, enfim. Existe alguma articulação por parte do Corpo de Bombeiros para com os municípios para que haja punição para aquele dono ou dona de lote que não fez a limpeza ou sofrer punição? Existe alguma articulação nesse sentido? Bom, a articulação que nós temos, o trabalho que nós fazemos junto ao município, é unir as forças de segurança para, se caso a gente se deparar com essa situação ou descobrir quem é o responsável por isso, a gente fazer a denúncia, protocolar a denúncia, e sempre a Polícia Civil tem dado as respostas que nós esperamos. Né? Em relação ao município, aí varia de cada município, como bem citado por você, cada município tem sua legislação. Eu trabalhei mais ou menos 19 anos, um pouco mais de 19 anos, em Catalão, na região de Catalão. Lá o município é bem incisivo nessa situação. Então, o terreno, os lotes baldios que estiverem com mato alto, sujo, o município vai lá e faz a roçagem, mas é cobrado no IPTU. Vem a cobrança no IPTU. Né? Então, e além disso, lá a polícia também é bastante incisiva, porque como um município pequeno, né, e que as forças de segurança ficam muito mais unidas, muito mais próximas, então é fácil lidar com essa situação. Então lá nós, na época que eu estive lá, e hoje acredito que esteja até melhor, conseguimos diminuir. Então ali você faz essa ligação com o município, essa articulação, tem empresas também parceiras, então você tem que buscar essa parceria. Então o Corpo de Bombeiros busca essas parcerias com as empresas, porque isso daí também, principalmente naquela região do Sudeste goiano, tem muitas empresas e elas ficam mineradoras, em Catalão, por exemplo. Elas ficam no perímetro rural, né, com as minas, tudo. Então, o incêndio lá é um prejuízo enorme para a própria empresa. Então, lá nós temos essa parceria, né, que facilita o trabalho e faz com que diminua esses focos de incêndio. E nos outros municípios também a gente tem, né, Caldas Novas com o parque, né, Rio Verde com os proprietários lá, tem bastante plantação, na época da colheita mesmo, né, nós temos uma parceria muito grande. Né, então, são vários municípios que nós temos. Então, onde que o Corpo de Bombeiros faz presente, nós que quase que por obrigação fazemos esse tipo de parceria. Tenente Coronel, o senhor está coordenando, né, a Operação Cerrado Vivo. Gostaria de saber o que é essa operação e quando ela começou e até onde vai? Essa operação ela foi criada já há alguns anos atrás, específico para essa questão do incêndio florestal, devido ao crescimento bastante, né, dos focos de incêndio. Então, antes a gente fazia uma operação somente nas unidades. E vimos que o comando viu que precisava ser algo maior. Né? Então, não que as unidades elas ficaram, se eximiram dessa responsabilidade. Então, nós fazemos essa operação em 3 respostas.
primeira, segunda e terceira. Então, a primeira resposta, de acordo com a demanda, é do próprio município, da própria unidade que está ali estabelecida naquele município, com aqueles militares que estão ali de serviço diário. Se tiver um foco de incêndio maior, ela vai para o âmbito regional. Então, várias unidades, nós temos hoje 9 regionais no estado. Então, esses 9 regionais, eles englobam algumas unidades. Então, se fugir do controle, então, busca apoio nesse regional, tem uma força maior, né? E se caso fugir ainda não for o suficiente, aí vem para a Operação Cerrado Vivo, que nós deixamos mais ou menos 150 militares, todos especialistas em combate a incêndio florestal, pronto para atuar em qualquer local do estado. Essa operação, ela começa em janeiro, 1º de janeiro, na sua forma preventiva, vai até 15 de julho. A partir de 15 de julho, aí já vai para a questão operacional, questão de resposta. Ali a prevenção ficou para trás. Então, nós fazemos agora somente a fase de resposta. Logicamente, a forma de prevenção, uma entrevista como essa, a gente não deixa de elencar os pontos preventivos que a sociedade tem que saber, as pessoas têm que saber para nos ajudar. Não é só o Corpo de Bombeiros, não é só o IBAMA, ICMBio, que faz parte dessa questão. Acho que o Estado todo, a sociedade toda, ela deve se preocupar com essa questão e nos ajudar, ligando para nós, evitando propagar focos de incêndio, fazendo as denúncias cabíveis, se observar uma pessoa colocando fogo, ateando fogo em algum local não autorizado, que faça essa denúncia. Essa denúncia ela pode ser anônima, que com certeza o Corpo de Bombeiros, a polícia, ela vai estar ali para prestar esse tipo de atendimento. Então a operação ela se estende o ano inteiro, O comando viu a necessidade e foi bem visto isso daí e tem surtido efeito. Eu penso que não se tivesse uma operação dessa magnitude, os efeitos seriam bem piores para a gente, para o Corpo de Bombeiros, para a sociedade. Fazendo uma operação dessa forma, deixando pessoas propriamente para essa operação, nós já temos trabalho. Para se ter uma ideia, foi disponibilizado mais ou menos R$3.800.000 somente para pagar os profissionais em suas horas extras de julho até dezembro. Então, pode dar para perceber que é uma verba grande que a gente gasta, fora verbas que a gente consegue com parcerias da Justiça para compra de material, compra de EPIs, de equipamentos, para custear toda a operação. Então, é uma operação que, no final dela, tem um custo bastante elevado. Tenente Coronel, recursos, conscientização, ações estratégicas, até adicionais, como mobilização de equipes para outras regiões, enfim, tudo isso está sendo feito. E o senhor tocou nesse assunto agora, nesse questionamento da Rawane, que o senhor reforçasse, a gente está caminhando para o final do bloco e do programa, que o senhor reforçasse como a população pode denunciar incêndios, como a população pode entrar em contato com a Operação Cerrado Vivo e também dizer como as pessoas podem se proteger em caso de incêndio, em situações em que a qualidade do ar já fica muito comprometida, como fazer? Bom, primeiramente vamos citar a questão do rural mesmo, dos pecuaristas, principalmente os pecuaristas. O que deve ser feito? É básico, muitos sabem, mas às vezes negligencia essa questão, que é a construção de aceiros. Você constrói, o que é o aceiro? É construir as margens das suas delimitações ali, ou uma área que queira proteger, uma faixa de terra 3 vezes a altura. Você limpar aquela faixa 3 vezes a altura da vegetação ali existente, sendo que, no mínimo, 1,5 metro. Então, ali delimitando a cerca, você pode fazer esse tipo de aceiro com maquinário, ou mesmo manual, com roçagem, para evitar, se caso tiver um incêndio, que ele não propague para a propriedade. Ou se a sua propriedade pegar fogo, que não vai para a propriedade do vizinho. Então, isso daí acaba cercando. Isso daí a gente faz também nas áreas de preservação ambiental. Os órgãos já têm feito isso bastante, isso daí já é uma forma de proteger. Levando para as cidades, para o perímetro urbano, evitar de colocar fogo nos lotes baldios, fazer a roçagem e não fazer queimada, limpar lotes com queimadas. Não propagar fogo, evitar, orientar os pais, orientar os filhos para que não coloquem
A gente sabe que as crianças gostam de colocar fogo, principalmente no período de férias, no período de julho. O mato já está seco, fica até à noite. Se bem que tem poucas crianças hoje brincando na rua, né? Mas ainda brincam ainda. Né? Então, acaba colocando fogo. Então, os pais devem orientar, porque além de ser um risco para a própria criança, também é um risco, né? Para os lotes, para os vizinhos que estão próximo aos lotes baldios. Né? Se tem um vizinho que vê que o lote está com mato alto, que procure o proprietário para poder fazer essa limpeza. Se o proprietário não fizer, que procure o poder público. Né? Com certeza vai ter uma resposta. E se caso verificar que a pessoa está colocando fogo sem autorização, que nos denuncie, né? Que leve essa denúncia até o Corpo de Bombeiros, o 93, a polícia, o 90, que nós tomaremos as medidas cabíveis. Tenente Coronel Warley Martins, coordenador da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Goiás. Obrigado pela participação aqui no Pauta 1. Eu que agradeço, né? Agradeço a entrevista, agradeço a oportunidade que vocês estão dando para o Corpo de Bombeiros, né? Falar um pouco da Operação Cerrado Vivo, que se preciso for, estaremos aqui mais vezes, né? Falando desse assunto ou de outro que os senhores acharem pertinente. E nós também aqui sempre dispostos a bater nessa tecla, comandante. Muito obrigado mais uma vez. Essa edição do Pauta 1 você pode conferir quando quiser no nosso canal no YouTube, no Sagres TV e também lá no sagresonline.com.br. Até uma próxima edição.